Nestas eleições, o PV cresceu 50% em Minas. O partido elegeu 18 prefeitos e 40 vice-prefeitos, entre eles o de Belo Horizonte, Délio Malheiros. A legenda ainda conquistou 352 vagas de vereadores. Está conosco o presidente do PV, Ronaldo Vasconcelos. Bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado a vocês, saudações verdes para vocês e também para os nossos companheiros do PV em Minas Gerais que brilharam nessas eleições. Como é que o senhor avalia esse desempenho? Com muito entusiasmo e com muita alegria, porque os números não mentem. Os números mostram que o PV foi vitorioso. É interessante, Vivian, que quando você recebe os primeiros resultados, você perdeu aqui ou perdeu acolá, aquela coisa vem em cima de você. Depois que você vai pegando as outras informações, você vai vendo, é uma questão numérica. O PV elegeu em 2008 14 prefeitos, elegeu agora 18. Elegeu 29 vice-prefeitos, elegeu agora 40. Elegeu 240 vereadores, elegeu agora 352. Então o seu número está absolutamente certo. O PV cresceu em representatividade de prefeituras, vice-prefeituras e de vereadores em Minas 50%. Os números não mentem. E qualitativamente, a gente sabe que número de prefeitura, ainda mais num estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios e a grande maioria deles são municípios muito pequenininhos, pouco significativos, com uma participação no produto interno bruto mínimo, enfim, do ponto de vista da importância da cidade. Sabará, por exemplo, é uma cidade importante que o PV perdeu. Sim, eu não posso falar ainda dos nossos companheiros e companheiras que foram eleitos e eleitos aqui em Minas Gerais, porque eu não conheço todos ainda. Mas agora, em novembro, já fazemos a primeira reunião com eles. Do ponto de vista de cidades, por exemplo, perdemos Sabará, não tem que esconder, ficamos tristes. Perdemos Brumadinho, ficamos tristes. Mas ganhamos Itatiaia-Sul, que também está na região metropolitana de Belo Horizonte. Ganhamos uma cidade importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, que é Itabira, né? Terra de Carlos Drummond de Andrade, tem lá a questão do minério, essas coisas todas. E ganhamos, Viva, uma cidade que eu acho que é símbolo para nós, onde nós não podemos errar, que é Tiradentes. O nosso candidato lá, Ralph Justino, foi eleito, é do PV, nós participamos da campanha dele, e é uma cidade que o Brasil inteiro conhece e reconhece. Então o PV tem a obrigação de fazer um bom mandato, por exemplo, em Tiradentes. Elegemos o vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros. Elegemos o vice-prefeito de Betim. Então o PV espalhou bem o seu pé, as suas garras em todo o interior de Minas. O crescimento em Minas estaria relacionado ao apoio ao governo do Estado? Tem alguma relação com isso? Relação direta não. Eu acho que foi muito mais trabalho, sola de sapato, e as alianças? Saliva. As alianças ajudaram. Não só na eleição direta de companheiros nossos, ou para prefeito, ou vice-prefeito, ou vereador, mas também nós ganhamos diversas cidades apoiando candidatos de outros partidos. Nessas cidades, o PV vai ter uma possibilidade agora de crescer, até porque não tem que esconder. O mineiro é muito governista, o mineiro é muito adesista. Então, essas coisas em cidades menores, como você colocou, vão ajudar o PV na administração dessas cidades pequenas e também nas grandes. Então, o PV tem identidade própria, mas também tem junção, companheirismo com outros partidos. O senhor está dizendo que mineiro tem medo de ser da oposição? Mineiro não gosta muito de ser oposição. No mineiro é governista, eu tenho 30 anos de atividade política e o prefeito eleito, de uma maneira geral, essa hora já tem vereador aproximando dele. O senhor fala isso com base em quê? Na minha vivência política, na minha vivência, experiência de 30 anos. Comecei a vereador em 82, então a gente conhece bem essas coisas, né? E para não falar de processos mais complicados, né? Inclusive no nível federal, o deputado que apoia o governo, seja Dilma, Fernando Henrique, Itamar, Lula, o deputado que for do governo tem 12 milhões, 15 milhões de emendas. Então o que o deputado faz? Tenta ir para um partido para ficar próximo do governo. Por isso é que houve um mensalão com determinados partidos, por isso é que o PSD, com todo respeito à sigla e às pessoas, cresceu de uma maneira vertiginosa. Cresceu e está tendo seus problemas agora e vai continuar com esses problemas. Todos os partidos têm problemas, alguns têm mais que os outros.
O senhor falou das alianças que elas foram benéficas. Essas alianças foram preferencialmente com partidos da base do governo do Estado? Sim, sim, até porque os nossos companheiros deputados estaduais, nós temos 6 deputados estaduais, temos 2 deputados federais de Minas, né? Eles são muito ligados ao governo do Estado, né? Então, isso aí a gente tem que reconhecer. No caso específico, por exemplo, de Belo Horizonte, o Délio fez a opção de ser vice do Márcio, o Márcio ganhou a eleição, o Délio vai ser vice-prefeito, é do PV, é um bom quadro. Elegemos 2 vereadores em Belo Horizonte. Betim, elegemos o vice-prefeito e elegemos um vereador. Então, essas coisas todas a gente tem que reconhecer que o partido em Minas está mais próximo do governo do Estado. E as decisões parece que foram muito locais, não houve uma cobrança do partido, uma orientação geral para fazer essas ou aquelas alianças? Como é que funcionou isso? As grandes lideranças não gostam muito de mim. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, tá certo? Porque eu sou uma pessoa determinada, corajosa, acho que sou educado, civilizado, mas tenho minhas definições. Então, no PV, mandamos nós do PV. Escutamos os partidos, escutamos o governo do Estado, mas cada cidade resolve conversando com a gente, conversando com outras forças, mas não tem uma intromissão e aquele ato ditatorial. Troca aquela comissão, troca aquele candidato, porque isso nós não aceitamos. Pelo menos enquanto eu estiver à frente do PV. Mas aqui em Belo Horizonte, o Délio Malheiros saiu muito a contragosto, nós sabemos disso, deixou a candidatura dele. Mas foi uma decisão pessoal, unipessoal, singular, do meu querido amigo deputado Délio Malheiros. Não foi a decisão do partido. Quando ele comunicou a gente, nós não tínhamos mais nada a fazer. Batemos palmas, ele estava palmas cedendo a pressão do senador Aécio Neves. Sim, foi no acordo que ele fez com o governo do Estado, porque ele teria o apoio do governo do Estado. Quando o governo do Estado confirmou para ele que não ia apoiá-lo, ele foi convidado a ser vice, fez a campanha, fez uma bela campanha e hoje é vice-prefeito eleito de Belo Horizonte. Foi uma decisão pessoal dele, que eu já comentei com você, do ponto de vista pessoal acertada, do ponto de vista político, o tempo é que vai dizer. Retomando aqui a questão dos números, então, o partido aumentou de 14 para 18 os prefeitos eleitos e de 75 para 97 no país. No país, exato. Esses números não seriam números tímidos, considerando-se o resultado que o PV teve nas urnas em 2010? São duas coisas distintas. Muita gente no PV não gosta da Marina. Eu gosto muito da Marina. Marina prestou um grande serviço à democracia e ao PV. A Marina tirou o PV do partido nanico, do partido de pequeno porte e deu visibilidade a ele. A gente tem que reconhecer isso na Marina. Então o PV está no processo de crescimento, desenvolvimento, um crescimento orgânico e, na verdade, a gente sente que a gente cresce devagar, mas crescendo a cada ano e a cada eleição. Eu concordo com você. O PV tem 10 deputados federais, num contingente de 513. É muito pouco para um partido que quer ser médio. E o que o partido pretende, terminadas as eleições municipais, o partido deve estar começando a pensar, se já não começou, em como vai trabalhar daqui para frente. Tem eleições gerais daqui 2 anos. Eu fiquei nessa casa como deputado durante 12 anos e aprendi muito com uma pessoa chamada José Laviola, que a cada eleição que terminava, passava uma semana e já começava a trabalhar para a próxima. Por isso que ele foi campeão de votos anos e anos e anos, mudava de partido e não tinha muito problema para ele não. Então o PV já começou a trabalhar. Hoje, que nós estamos conversando nesse programa aqui, dia 24 de outubro, eu conversei com lideranças de alguns partidos, conversei com algumas lideranças nossas, até para dar informação atualizada aqui no programa, que eu respeito, o mundo político. Então nós já começamos a trabalhar. Em novembro, nós já vamos convidar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores para o encontro no Partido Verde aqui em Belo Horizonte. E esse encontro, ele tem esse objetivo, de trabalhar visando 2014. 2014. E nós queremos chegar lá. Eu sou matemático, engenheiro, então hoje nós temos 2 deputados federais. Queremos eleger 4 a 5 deputados federais. E temos condições para isso. Hoje nós temos 6 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Queremos eleger de 7 a 8 deputados estaduais. Por quê? Nós queremos representar 10% do Parlamento Mineiro e 10% do Parlamento Nacional no tocante a Minas Gerais. Agora, o partido ainda enfrenta, e essas eleições mostraram isso, uma limitação em relação às cidades maiores, né? De ser cabeça de chapa e conseguir se eleger. Disputa uma capital, não é isso? Sim. Com segundo turno. Uma perspectiva aí. Porto Velho com o deputado federal Lindomar Garçom.
O senhor acha que isso pode estar relacionado? Porque o Partido Verde tem no nome o discurso ideológico, não é isso? Mas que ainda não foi absorvido pela população, pela sociedade. Será que pela população ou pela sociedade? Ou será que é pelo próprio partido? Começa a ser entendido, a culpa também é nossa, a gente tem que reconhecer isso. Né? Quem acha que a culpa é sempre do outro, está errado. Nós temos culpa no processo. Né? O partido, em Minas, por exemplo, tinha muita briga interna, agora já não tem tanto. Tem estados nossos do Brasil que o PV não elegeu um representante. Então, o PV nacional agora tem que reunir e ver o que vai fazer. De quem foi a culpa nesse processo? A gente tem que reconhecer o nosso tamanho. Nós somos hoje 8ª, 9ª força política do país. Em São Paulo, nós elegemos 4 vereadores. Elegemos o vereador mais votado do Brasil, Roberto Tripoli, 132 mil votos. Né? E elegemos uma cidade importante que é Macaé, no Rio de Janeiro, até pela riqueza que tem, qualidade de vida das melhores do país, qualquer coisa assim. É muito pouco para um partido que quer ser grande. Mas para quem há pouco tempo, Vivian, era pequeno, era nanico, hoje nós não estamos na relação dos nanicos e nem dos pequenos mais. Nós estamos na relação dos partidos médios. O senhor falou em organização do partido, né, de pensar as disputas eleitorais. Há uma discussão também sobre o discurso ideológico? Eu estou insistindo nisso porque a população, isso o senhor acabou de concordar, que ela só vai absorver quando esse discurso estiver, digamos, bem introjetado. Quando o mundo estiver acabando. Quando todo mundo falar a mesma língua. Quando a temperatura estiver com 45 graus centígrados. Tem essa questão, mas eu digo o seguinte, do partido vender a ideia, para isso os seus integrantes têm que ter introjetado essa percepção, esse discurso ideológico. O PV, os quadros do PV têm essa bandeira introjetada, realmente? Alguns poucos, a gente reconhece isso. O que nós fizemos agora? Mas isso não é um entrave? É uma dificuldade. O que nós fizemos agora nas eleições de 2012? Fernando Gabeira, escritor, jornalista, deputado federal com 3 mandatos, fez cerca de 20 palestras em Minas, fez em Ipatinga e em Belo Horizonte, no Brasil, levando a ideia de cidade sustentável, de cidade verde, de eleições limpas, para que as pessoas do PV comecem a entender esse discurso. Agora é um processo moroso, lento para os nossos companheiros do PV. E é mais moroso e mais lento ainda para o entendimento da sociedade. Um colega seu, Irã Firmino, quando via minhas eleições, falava: Ronaldo, meio ambiente dá voto. Meio ambiente não dá voto. O que dá voto é ação política mesmo. Pois é, mas é interessante porque o partido está começando do final. Agregou as pessoas e agora que está discutindo o aspecto ideológico. Em alguns casos. Em outros casos, não. Por exemplo, o Gabeira tem toda uma história ligada ao ambientalismo. O Zé Sarney, que é nosso líder na Câmara Federal, foi ministro do Meio Ambiente. Né? Hoje ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, preside a Frente Parlamentar Ambientalista. Modestamente, Ronaldo Vasconcelos tem toda a história ligada ao meio ambiente, inclusive aqui nesta casa, quem quiser pode procurar. Algumas pessoas do PV têm esse pensamento bem colocado, outras nem tanto. Ronaldo, o PV já tem uma tendência em relação a 2014? Tem. Isso já está bem consolidado? Como é que é? O PV é um partido ousado, corajoso. Vai ter candidato e que não tem medo de candidatar, não tem medo de perder a eleição. Né? Então, a tendência nossa no PV é ter uma candidatura própria à presidência da República. Em 2010, nós tivemos o fenômeno Marina Silva. Né? Agora, nós temos o nome do Fernando Gabeira. Não sei se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar. E um outro nome que, de repente, pode aparecer no cenário nacional. A tendência do PV é ter candidatura própria à presidência da República. Isso é um esforço de tentar fazer o partido crescer? Um esforço de tentar fazer o partido crescer. Desde 1986, quando ele foi criado no Rio de Janeiro, já disputava as eleições para o governo do Rio, perdia as eleições. Não tem importância, mas nós vamos crescendo de uma maneira orgânica, de uma maneira ordeira, pode ser até devagar, mas estamos crescendo nesse país como um todo. Então a perspectiva de um alinhamento, seja com Dilma, seja com a eventual candidatura de Aécio Neves, não existe possibilidade? Não, possibilidade existe, que na política tudo pode acontecer, mas a ideia central do Partido Verde é ter candidato próprio à presidência da República. Vou dar uma informação para vocês aqui. Nós queremos disputar a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte com o vereador Leonardo Matos, que tem toda uma trajetória
política na Câmara Municipal. Vai depender da articulação dele, vai depender da nossa articulação. Político não pode ter medo de urna, não pode ter medo de disputar eleições. Ganhou, aplauso. Perdeu, paciência. Ronaldo, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez aqui no Mundo Político. Obrigado a você, saudações verdes para os companheiros e companheiras do PV de toda Minas Gerais e meu muito obrigado pelo desempenho que nós tivemos.